Amigos, muito boa noite. Ítalo Rachid aqui falando com vocês. E é um prazer muito grande estar aqui nesse seminário. Obviamente que quem fica por último tem um grau de responsabilidades maior. Nós já tivemos aí a brilhante exposição do Dr. Roberto, Dr. Gabriel, Dr. Irineu. E agora eu quero contar para vocês um pouco dessa história, que é exatamente o que motivou nós estarmos até aqui, compartilhando esse momento tão bom, tão feliz, tão rico. Bom, eu sou diretor científico do Grupo Longevidade Saudável, uma empresa dedicada ao ensino médico e também aos profissionais da saúde. Já trabalhamos com esse conceito de medicina preventiva há aproximadamente 20 anos. Formamos já aqui no Brasil cerca de 8.600 médicos que trabalhamos com esses conceitos da medicina preventiva, da medicina da saúde, da longevidade saudável. Então, acho que não tem uma integração e um sinergismo maior com os conceitos que nós defendemos e praticamos no dia a dia do que esse momento que nós podemos aqui falar um pouco de mapeamento genético. Muito já foi dito, nós não temos aqui a necessidade e nem a pretensão de sermos redundantes, apenas eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões que podem contextualizar a importância de tudo isso que nós estamos trazendo aqui para vocês. Hoje, nós estamos nos defrontando com um enorme problema de magnitude global. As pessoas estão vivendo mais, estão nascendo menos, a expectativa de vida já está transcendendo as projeções mais otimistas que foram feitas no início do século XX. Para vocês terem uma noção, com a fusão e os novos desdobramentos das novas tecnologias, nós temos algumas situações que precisam ser melhor compreendidas sob pena de nós não termos a exata dimensionamento, o exato comportamento, o exato posicionamento diante de todas essas variáveis. Nós temos, hoje no mundo, uma expectativa de vida em torno de global, né? Em torno de 86 anos, considerando-se aí os países mais desenvolvidos, países em desenvolvimento, os países não desenvolvidos. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que essa qualidade de vida não consegue acompanhar a quantidade de vida que nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando em quantidade, mas nós estamos ganhando em qualidade. As doenças continuam incidindo nas mesmas faixas etárias, as pessoas continuam padecendo de condições e situações chamadas doenças inevitáveis da velhice, e o mais absurdo é que, pela ótica da fisiologia moderna, pela ótica da medicina preventiva, pelo menos 90% dessas doenças não deveriam nem existir. Elas existem pela mesma razão que o indivíduo pode comprar um carro, usá-lo sem maiores cuidados. Observa no painel, não tem nenhuma luz vermelha acendendo, ele também não percebe nenhum barulho estranho nesse carro, e ele vai negligenciando as rotinas de manutenção preventiva. Tem lá no manual do proprietário que ele precisa fazer uma revisão com 15 mil quilômetros ou um ano. Ele não vai, 2 anos ele não vai, assim por diante, até que um dia esse carro não sentia nada e, de repente, começa a ter uma percepção de uma fumaça subindo lá no capô e, de repente, ele escuta um barulho e o motor para. Depois de um barulho seco e súbito, o carro fica parado no meio da estrada e a pessoa vai ponderar. Esse carro estava perfeito até 10 minutos atrás e agora começou a fumaçar, o motor parou e deixou na mão. Será que esse problema surgiu há 10 minutos atrás? Não. Esse problema surgiu desde que esse indivíduo passou a negligenciar os programas e rotinas de manutenção preventiva. Pois, se esse exemplo é bem compreensível quando nós estamos falando de um veículo, uma máquina que é um automóvel, esse mesmo raciocínio pode ser transposto com enorme precisão para uma máquina que nós usamos todos os dias chamada corpo humano. Meu corpo, o nosso corpo.
Essa máquina é extremamente sensível a um programa de manutenção preventiva. O problema é que, infelizmente, grande parte da medicina é praticada sob o patrocínio dos interesses da indústria da doença. E quando nós vamos falar em interesses da indústria da doença, é claro que para que essa indústria prolifere e justifique a sua existência, o indivíduo não pode estar saudável. O indivíduo tem que estar doente, porque se esse indivíduo... Com licença, você está dando microfonia. O Guilherme está avisando aqui, talvez porque você está com o YouTube ligado também ao mesmo tempo. Eu já desliguei aqui o microfone, eu estou aqui no acesso do... Então tira o celular de perto para ver se está certo. Do Dylan, está falando que está tudo bem. Está tudo bem? Tá, tudo bem. Tem um aviso aqui que estava dando um microfonia, mas acho que agora está tudo bem. Vamos lá. Então, diante dessa situação, diante dessas variáveis, a doença precisa existir para que a indústria da doença continue patrocinando essa vasta gama de interesses dentro da medicina. E, obviamente, que se a indústria tem interesse na doença, o indivíduo não pode estar saudável. Então, o que é que eu quero dizer com todo esse preâmbulo? É que, infelizmente, saúde é um atributo que interessa a pouca gente dentro da medicina. Essa é uma verdade triste, mas nós temos que encarar. Então, dentro dessa nova visão, a expectativa da longevidade aumentar cada vez mais, nós precisamos trabalhar aqui no paralelo com estratégias que possam manter as pessoas vivendo muito, mas também vivendo bem, vivendo com qualidade, vivendo com plenitude, vivendo com a liberdade de cuidar da sua própria saúde e de manter a sua autonomia. Então, senhores, senhoras, que estamos todos aqui reunidos, o que está acontecendo hoje no contexto do envelhecimento mundial é uma coisa tão avassaladora, está acontecendo de maneira tão rápida, que a partir do ano 2029, já está bem ali desenhado no horizonte, a cada um ano que nós vivermos, nós iremos ganhar mais um ano de expectativa de vida lá no final da conta. É o que os pesquisadores dessa área chamam curva de escape da longevidade. Essa curva de escape projeta que, se você viver 5 anos a partir de 2029, você ganha 5 anos no final, 10 anos no final, 20 anos no final, de modo que essas expectativas convencionais e conservadoras que projetam uma longevidade de 90, 95, 100 anos para a metade desse século que ora estamos, podem e serão amplamente suplantadas. As perspectivas com base desse modelo da curva de escape da longevidade projetam que é possível que nós cheguemos ao final desse século com expectativas de vida aí em torno de 150, 180 anos. Isso não é delírio, são perspectivas montadas em cima de projeções muito realísticas, embasadas no avanço e desdobramento das novas biotecnologias, e aí nós vamos gerar um cenário absolutamente impagável e insustentável dentro do modelo atual, onde as pessoas estão se debatendo arduamente para não adiarem, né? Hoje já existe uma resistência global a uma tendência que já foi visualizada, que os países não podem mais pagar por aposentadorias nas mesmas idades que pagam até hoje. Aqui mesmo no nosso país, nós estamos enfrentando um problema que é a resistência, até recente, com a reforma da Previdência. As pessoas não aceitam abdicar de privilégios, aposentar-se ao invés de 60 a 65 anos, só que os problemas são muito mais graves. Informar para vocês que existe uma comissão chamada Comissão para Estudos do Envelhecimento Mundial, que aponta que apenas para que nós possamos manter a base do crescimento econômico atual, a partir da virada da metade desse século, ali por volta de 2050, 2055, inicialmente, as aposentadorias terão que ser adiadas para 84 anos. E o mais impressionante, antes do final desse século, as aposentadorias terão que ser extintas, porque não vai mais ter dinheiro para pagar pela aposentadoria, uma vez que, se nós não acabarmos com as aposentadorias, nós iremos gerar no mundo uma relação insustentável de 1,07 trabalhador para 0,95, aliás, 1,07 aposentado para 0,95 trabalhador. Então fica muito fácil entendermos que nenhuma sociedade no mundo vai poder ter solvência se na sua base existem mais pessoas recebendo algo do que contribuindo para produzir esse mesmo algo. Conclusão. Isso está muito bem aposto
num livro fascinante de um desses estudiosos do envelhecimento chamado Ken Distwald. Ele tem um livro muito interessante chamado The New Age, e esse The New Age ele mostra claramente que esse ciclo de vida dos seres humanos terá que mudar de crescer, estudar, trabalhar, se aposentar. Isso vai ter que acabar. Não tem mais dinheiro para sustentar esse modelo que nós vivemos até hoje. Então, como é que vai ser o novo modelo? Um modelo dinâmico, onde nós temos que nos manter ciclando permanentemente entre estudar, lazer, trabalhar, estudar, lazer, trabalhar, estudar, lazer, trabalhar, até o nosso último dia de vida. E o que é que essas novas tendências demonstram? Demonstram que o indivíduo que estará vivo, e nós todos estaremos para ver isso acontecendo, ele só vai ter dois caminhos. Um caminho, ele vai morrer antes disso tudo acontecer e não vai mais importar se ele vai parar de trabalhar aos 60, aos 70 ou aos 120. Morreu. A segunda variável, esse indivíduo está vivo. E se ele está vivo, ele vai ter que se manter no mercado de trabalho, vai ter que se manter estudando, vai ter que as férias vão ser substituídas por períodos de lazer que nós vamos intercalar ao longo de todo o ano, ao longo de toda a nossa existência. E se esse indivíduo vai ter que mudar o ciclo para trabalhar, lazer e estudar, ele tem que estar saudável. E positivamente não vai ser com esse modelo. Espera o sintoma, espera o sinal. Está aqui o medicamento que nós vamos conseguir cumprir com essa nova necessidade, essa nova demanda construída por essas novas perspectivas da vida e do envelhecimento mundiais. Então, com isso na cabeça, nós começamos aqui no Brasil, mais ou menos em 2002, um trabalho de educação médica, através de um curso introdutório, que deságua numa pós-graduação lato sensu. Hoje, no Grupo Longevidade Saudável, nós temos um programa de educação que tem aproximadamente 650 horas de duração. E foi exatamente com essa visão de como nós podemos manter pessoas saudáveis ao invés de esperar a comorbidade. O colesterol subiu, está aqui o remédio, vamos controlar. A pressão arterial subiu, está aqui o remédio, vamos controlar. A glicemia subiu, está aqui o remédio, vamos controlar. Todos esses problemas são problemas da idade. E o mais sórdido, as pessoas perguntam ao profissional que prescreve essas medicações até quando eu tenho que tomá-las, e normalmente a resposta é até o fim da vida. Ora, bolas. Então, se eu tenho que tomar medicação até o fim da vida para controlar um diabetes, significa que o diabetes foi causado pela falta daquele medicamento no meu organismo. É um raciocínio muito lógico. Significa que se a minha pressão arterial subiu e eu tenho que controlá-la até o fim da vida, porque essa é uma doença da velhice, com o medicamento, a pressão arterial subiu pela falta desse medicamento. Se o colesterol subiu e eu tenho que tomar o medicamento até o fim da vida, colesterol subiu, é falta de estatina. Quando, na verdade, o colesterol sobe porque ele é a matéria-prima que o nosso corpo usa para produzir hormônios. Quando eu tenho colesterol elevado, qualquer profissional com a mente focada na fisiologia vai entender que colesterol elevado é efeito. E para qualquer efeito, existe uma causa. O colesterol sobe por quê? Porque o seu corpo não está conseguindo transformá-lo em hormônios. Colesterol é a matéria-prima para produzir hormônios. Hormônios e esteroides são feitos de colesterol. Da mesma forma, a maior parte das vezes que as pessoas elevam açúcar, elevam a glicemia e têm um diagnóstico de diabetes, essa resistência à insulina, que não deixa a glicose entrar lá dentro, é um problema quase que sempre causado por deficiência de fosforilação do receptor de insulina, que é um problema causado também por declínios hormonais. A pressão arterial subiu, isso também é um efeito. E na maior parte das vezes a causa é uma deficiência de óxido nítrico acompanhado com uma elevação na produção de renina, atributos completamente ligados ao déficit hormonal, aos declínios hormonais. Então, existe uma medicina de controlar efeitos. Eu jamais vou dizer aqui para os senhores e para as senhoras que isso não é importante, mas talvez não seja mais apenas a única estratégia que nós temos que utilizar. Talvez, se você disser para uma pessoa que está naquele momento com um descontrole metabólico, que vai precisar de uma intervenção mais rápida, você vai dizer para essa pessoa, vamos, talvez, usar aqui um medicamento durante algum tempo, porque eu preciso ganhar tempo, estabilizar sua condição clínica, para que eu possa investigar
quais são as origens dos seus problemas. E a partir do momento que eu identifico a origem e elimino a causa, o cenário oposto também é verdadeiro. Não é possível haver um efeito se não existe uma causa, ou se essa causa foi eliminada. Então, é essa a ideia que nós temos. Manter pessoas saudáveis ao invés de simplesmente esperar pelo desmantelo, esperar pela anomalia, esperar pelo sinal, pelo sintoma, pela comorbidade, pela doença e simplesmente dizer para essas pessoas que aquilo tudo é da idade e que não tem nada o que fazer. Então, essa visão precisa mudar, porque os caminhos que nos trouxeram até aqui, na saúde, não são os mesmos caminhos que vão nos levar daqui por diante. Então, tudo isso para mostrar para vocês aquilo que os palestrantes tão brilhantemente me antecederam já mostraram. Mapeamento genético é olhar para o futuro do indivíduo com os pés no presente. E quando nós começamos a desenvolver esses conceitos de mapeamento genético dentro do nosso grupo, ficou nítido que nós precisaríamos procurar a melhor empresa que pudesse fomentar a execução dessas avaliações de polimorfismos que podem estar relacionadas a uma quantidade enorme de situações que não só podem ser previstas, como podem ser modificadas. Acho que os amigos que nos antecederam já pontuaram bastante essa questão. As pessoas precisam compreender que nós não somos escravos do nosso genoma. Existir um gene que pode lhe beneficiar é uma coisa. Existir um gene que pode lhe trazer algum malefício é outra coisa. Esse gene que está associado a um fator positivo, ele precisa se expressar, ser ativado para provocar aquilo que nós chamamos efeito. Da mesma maneira, quando ele traz características negativas, ele está lá, mas ele vai precisar ser ativado para que se produza o que se chama efeito. Então, essa ciência que está hoje completamente fundida com a genética é a epigenética. São situações que nós podemos detectar com precocidade e, a partir dessa análise dos parâmetros que estão relacionados a situações positivas, nós temos todo o arsenal terapêutico que pode trabalhar para potenciar, para amplificar essa característica genética positiva. Da mesma maneira, o cenário oposto. Se eu tenho uma característica negativa, não é necessário o indivíduo viver morrendo de medo, porque para aquela característica negativa acontecer, esse gene tem que ser expresso. E aí eu posso traçar para vocês, aqui na saúde da mulher, por exemplo, uma condição bem simples. A mulher que tem um risco genético para um câncer de mama. Ela tem os oncogenes, polimorfismos desses oncogenes, que aumentam o risco dessa mulher desenvolver um câncer de mama para um risco maior do que o da população em geral. Então, em situações como essa, o que se tem que fazer? Bom, tem um lado da medicina que propõe uma mastectomia bilateral radical como solução para o problema. É igual, sinceramente, respeito, mas uma estratégia como essa é igual você pegar um passarinho e atirar nele com um canhão da Segunda Guerra Mundial. Não faz sentido eu retirar, mutilar as mamas de uma mulher, extraí-las, porque essa mulher tem um risco genético para ter um câncer de mama. Hoje nós sabemos que existem estratégias eficientíssimas, com farta documentação científica e prática, que uma mulher que tem um oncogene ou oncogenes positivos para o câncer de mama, ela pode manter esses genes silenciados através de várias estratégias, como, por exemplo, a suplementação de estriol, a suplementação de progesterona, a melhora da metilação, a suplementação de elementos como indol 3-carbinol, diindolilmetano, a suplementação de ácidos graxos ômega 3, trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos demonstrando que a suplementação de ômega 3 pode manter genes relacionados ao câncer de mama, BRCA1, BRCA2, por exemplo, silenciados. E isso trouxe para nós uma verdadeira revolução em como nós enxergamos o presente, o futuro e como nós poderemos modificar o futuro com base em informações do presente. E aí, nós passamos a trabalhar com a equipe da Full DNA, liderada por esse brilhante cientista, que é o professor Roberto Grobman, e aí desenvolvemos um perfil específico. Como vocês viram, podem ser desenvolvidos inúmeros perfis direcionados para determinadas condições. E o que nós procuramos fazer? Nós procuramos associar
a quantidade maior de elementos que estão associados, por sua vez, ao que a gente vê no dia a dia na prática da medicina da longevidade. E por isso foi criado, como o doutor Irineu, que me antecedeu, já demonstrou, esse perfil longevidade saudável. Eu vou mostrar aqui alguns detalhes para que vocês possam ver em que pontos nós podemos atuar na vida das pessoas. Como Irineu já explicou muito bem, o perfil longevidade saudável ele foi desenvolvido, desculpem, com base em três valências: características, necessidades e susceptibilidades. Nós preferimos escolher esse modelo de bolinhas porque achamos que fica mais fácil para o paciente entender. E como vocês veem aqui, ó, na parte de características, quando nós temos aqui uma bolinha presente, indica que esse resultado é baixo. Duas, ele é normal e assim vai. A partir do normal, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O que é importante a gente discernir é quando o resultado é baixo ou normal. Normal significa aquela condição eu encontro presente na maioria da população. Mas quando é apenas uma bolinha, é o contrário. Aquela condição eu encontro em uma porcentagem menor do que a média da população, e isso vai trazer algumas variáveis na interpretação. Aqui também a mesma coisa. Quando nós estamos falando de necessidades, essas bolinhas assumem a cor vermelha, e quando nós estamos falando de susceptibilidades, elas assumem a cor laranja. Sempre dentro do mesmo raciocínio. Duas bolinhas aqui, azuis, vermelhas ou laranja, significa que aquele é o resultado normal que eu encontro para a média da população. Uma bolinha azul, vermelha ou laranja indica que esse resultado está abaixo do que eu encontro para a média da população. E assim, de duas e para cima, o risco ou aquele parâmetro positivo ou negativo vão aumentando de acordo com a quantidade de bolinhas que vai ser presente, positivada aqui nessa situação. Então, o que é que nós fizemos? Nós dividimos o perfil longevidade saudável em 12 áreas distintas, sendo que as áreas 1 e 2 dizem respeito a características, as áreas 3, 4, 5, 6 dizem respeito a necessidades, e as áreas 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dizem respeito a susceptibilidades. E, obviamente, como todos os médicos e todos os profissionais que estamos envolvidos com o grupo Longevidade Saudável, fomos formados por esse grupo, entendemos que hormônios são os mensageiros químicos que governam todos os processos de homeostase do meio interno. Hormônios regulam controle da permeabilidade celular, regulam síntese de proteínas, regulam expressão do RNA mensageiro, regulam restauro, regulam reparo, regulam comunicação. E a partir dos 30 anos, senhoras e senhores, algumas pessoas até antes disso, essa produção de hormônios começa gradualmente a declinar. E ao contrário do que nós imaginávamos, os hormônios não caem porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque os hormônios caem. Isso não quer dizer, para aqueles que se precipitam em chegar a conclusões, que uma pessoa que se mantém em equilíbrio hormonal ao longo da vida vai parar de envelhecer. Não é isso. Imaginemos que o envelhecimento é uma ladeira, a qual todos nós iremos descer a partir de 25, 30 anos de idade, e o raciocínio é bem simples e todos vocês irão entender. O indivíduo que, comparando o envelhecimento a uma ladeira, vai descer essa ladeira mais rápido, vai envelhecer mais rápido, com maior grau de catabolismo e maior vulnerabilidade a doenças, é exatamente aquele indivíduo que tem os piores níveis hormonais. E dentro desse mesmo grupo, aquele indivíduo que vai envelhecer de forma mais lenta, controlada, mantendo equilíbrio anabólico-catabólico, mantendo restauro, mantendo reparo, mantendo comunicação homeostática e preservando suas funções vitais, o indivíduo que vai envelhecer mais lentamente vai ser aquele que tem os mais elevados níveis hormonais. Então, sabendo que o equilíbrio hormonal é a base de construção de qualquer programa de medicina preventiva, de longevidade e de otimização da saúde, é por isso que o perfil longevidade saudável começa com a parte de avaliação dos hormônios,
e nós vamos avaliar as características que essas pessoas têm para cada um desses hormônios. Esse aqui que eu estou mostrando é um laudo simbólico, né, trazendo alguns resultados de maneira só para que nós possamos didaticamente compreender o que é isso. Então, esse primeiro exemplo aqui. Nós sabemos que dentro de toda a hierarquia de hormônios, a melatonina é o hormônio mais importante do corpo humano. É tão importante que hoje até já se discute a mudança da nomenclatura para um regulador metabólico sistêmico. As propriedades da melatonina no corpo humano transcendem as coisas que um hormônio simples faz. A melatonina regula, através da regulação da glândula pineal, os sistemas neuroendócrino, reprodutivo e imunológicos. Então, melatonina é uma substância vital para manutenção da nossa qualidade de saúde. E um indivíduo como esse aqui, por exemplo, ele tem uma alta resposta à suplementação de melatonina, muito maior do que eu encontro na população em geral. Mas já aqui, ó, em relação ao hormônio D, que muitos chamam de vitamina D, aqui é o contrário. Os efeitos metabólicos da vitamina D nesse indivíduo são piores. Ele tem uma resistência aos efeitos metabólicos da vitamina D maior do que o da população em geral, que acaba bem aqui. Hormônio do crescimento, idem. DEA, ele tem a resposta igual da população em geral. Mas o hormônio aqui, como o T3, por exemplo, ó, esse indivíduo é vulnerável, ele tem a mesma sensibilidade da população em geral às ações metabólicas do T3. Então, com base no comportamento hormonal, em termos de características genéticas que essa pessoa tem, nós podemos chegar ao ponto de individualizar as doses desses hormônios para cada uma dessas pessoas, de modo que quando essa pessoa é mais sensível aos efeitos metabólicos do hormônio, ela pode geneticamente ter benefícios com suplementação de doses menores ou o oposto. Quando ela tem uma resistência genética aos efeitos daquele hormônio, ela vai ter que, para obter o mesmo efeito, ter que trabalhar numa faixa terapêutica de doses relativamente maiores. E aqui, a importância que eu trago para a análise de vocês é que nós saímos do universo do empirismo. Nós, muitas vezes, calculamos a dose com que vamos iniciar uma determinada intervenção hormonal com base na nossa experiência, mas não deixa de haver um grau de empirismo, um grau de achismo. E a coisa mais fascinante do mapeamento genético é que nós abandonamos esse mundo do achismo e passamos para o mundo de eu tenho plena convicção, eu tenho certeza que esse indivíduo metaboliza melhor ou pior um determinado hormônio, necessitando, portanto, de um ajuste individualizado, chegando naquela desejável prática que é a medicina personalizada. A medicina onde cada uma dessas pessoas vai ter uma abordagem específica de acordo com os seus genes, de acordo com as suas respostas e os seus registros lá gravados nos seus genes. Depois, ainda na parte de características, nós temos o perfil de envelhecimento. Analisamos o encurtamento de telômeros, a longevidade em termos de quantidade e o envelhecimento, que é a qualidade. Então, o indivíduo desse aqui, ó, ele tem uma tendência a encurtamento de telômeros maior do que a população em geral. Significa, se esse indivíduo tem uma tendência qualitativa a envelhecer mais rápido do que a população em geral e também tem uma tendência a encurtamento de telômeros mais rápida do que a população em geral, o que é que significa? Um indivíduo como esse, eu tenho que manter uma vigilância cerrada sobre o seu equilíbrio hormonal, porque ele vai ser aquele que você, por exemplo, alguma vez já viu na sua vida, uma mulher na deficiência hormonal da menopausa. Uma mulher com perfil desse aqui, declínio hormonal numa mulher com este perfil de envelhecimento pode fazer com que ela envelheça muito mais rapidamente do que as outras. É aquela mulher que vocês já viram. Nossa, eu estou impressionada. Eu encontrei minha amiga Tereza há 2 anos atrás, ela estava entrando na menopausa, entrou na menopausa, não está fazendo nenhum tipo de reposição hormonal, você encontra com essa mulher 1 ano e meio, 2 anos depois, ela transparece que envelheceu 10, 15 anos e está descontrolado o processo catabólico do envelhecimento. E isso nós já podemos enxergar aqui na avaliação do perfil de envelhecimento, que é uma característica de cada um de nós. Depois, nós vamos para necessidades. Aquilo que o Dr. Gabriel brilhantemente já mostrou,
necessidades de nutrientes. Nós elegemos alguns que estão mais afeitos ao nosso dia a dia, como zinco, magnésio, iodo, cobre. Antioxidantes, como probióticos, glutationa, coenzima Q10. Vitaminas, complexo B, C, E, A, K. Nós podemos chegar, como os outros colegas já antecipadamente mostraram, a individualizar as necessidades de suplementação de vitaminas, antioxidantes, ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, ômega 9. E aqui, do 7, não é? Até o final, esse aqui é o item 7, a gente vai analisar as susceptibilidades ao acúmulo de homocisteína, que pode aumentar a lesão endotelial e acelerar a formação de ateroma, tendência à hipertensão, aumento da lipoproteína A capacidade aeróbica, doença cardiovascular. Vejam só esse aqui, ó. Esse exemplo mostra que esse indivíduo tem uma susceptibilidade bem maior do que a população em geral para sofrer uma doença como infarto agudo do miocárdio, que, a propósito, não é uma doença de colesterol. Essa foi a maior farsa já inventada dentro da história da medicina. Infarto agudo do miocárdio é uma doença inflamatória. Os estudos duplo cego, placebo controlados, multicêntricos, randomizados, demonstram com total clareza que, quando eu vou analisar a incidência de infarto versus os níveis de colesterol, não há diferença alguma se esse indivíduo tem um colesterol normal, alto ou baixo, porque o infarto incide indistintamente nos 3 grupos. E, ao contrário, um estudo feito com mais de 185 mil infartados, avaliando os níveis de colesterol, mostrou uma coisa assombrosa. 79% desses indivíduos que estavam infartados não tinham colesterol alto, tinham o colesterol normal. E aí, não se concebe utilizar medicamentos para baixar colesterol se isso não muda o risco do indivíduo ter um infarto agudo do miocárdio. Acidente vascular cerebral, que nada mais é do que o infarto que ocorre dentro de uma artéria cerebral. AVC isquêmico, doença cardiovascular precoce, doença cardíaca, tromboembolismo, produção de óxido nítrico. Na parte neurológica, também como susceptibilidades, nós temos a avaliação de um parâmetro muito importante, que é o risco para a demência de Alzheimer, declínio mental com idade e qualidade do sono. Isso é muito preocupante porque hoje, pela estatística atual, 52% das pessoas que ultrapassam 80 anos de idade vão desenvolver demência de Alzheimer, e o Alzheimer é outra doença inflamatória causada pelo declínio na produção de hormônios, é uma doença hormoniodependente, e as pessoas ficam pensando que não tem cura para Alzheimer. Claro, não tem cura, mas tem detecção precoce e tem prevenção. Com base em fatos, trabalhos científicos atuais e evidências clínicas, já se pode afirmar categoricamente: a doença de Alzheimer pode ser prevenida através do reequilíbrio hormonal. Aqui a gente continua no perfil metabólico, também de susceptibilidades. Então, vocês estão vendo, ó, a susceptibilidade dessa pessoa recuperar o peso, detox, as intolerâncias que o Dr. Gabriel já mostrou, celíaca, diabetes, osteoporose, metilação, obesidade, comer em excesso, ganhar peso, leptina, que está relacionada ao controle do apetite, metabolismo de lipídios, síndrome metabólica, macronutrientes, micronutrientes, cafeína, papapá, deficiência de metilação e a parte de inflamação crônica subclínica. É uma coisa importantíssima, porque nós sabemos hoje, com base nos conhecimentos atuais, que pelo menos 90% das doenças que acometem o indivíduo ao longo do seu envelhecimento são doenças inflamatórias. Vocês podem abrir o capítulo do livro Harrison, Tratado de Medicina Interna, que é um dos livros mais importantes da medicina. Vão abrir lá. No capítulo 96, Biologia do Envelhecimento, vocês vão ver um conceito importantíssimo que nós já discutimos isso há mais de 20 anos. É o inflammation. Doutor Ítalo, que raios é inflammation? Inflammation é o inflamenvelhecimento. O que é isso, doutor Ítalo? É a constatação que, na base da fisiopatologia, 90% das doenças da velhice são doenças inflamatórias. Não tem absolutamente nada a ver com a idade. E hoje nós utilizamos
uma série de marcadores de polimorfismos genéticos para a síntese de interleucinas pró- e anti-inflamatórias, e nós podemos, com base na genética, prever com altíssimo grau de precisão se essa pessoa tem uma tendência a inflamar mais rapidamente ou mais lentamente e introduzir estratégias que possam manter esse processo chamado de chronic inflammation ou silent inflammation ou inflamação crônica assintomática de baixo grau sob controle. Importantíssimo isso aí. E além dessa questão da inflamação, complementando a parte de susceptibilidades, nós avaliamos susceptibilidade aos principais cânceres que nós procuramos contextualizar com maior frequência no nosso métier, na nossa prática, que são o câncer coloretal em homens e mulheres com mais de 50 anos, as neoplasias da tireoide, que acometem, óbvio, mais prevalentemente mulheres, mas também os homens não estão fora desse risco, risco geral de neoplasias e quando produzem muito hormônios em uma quantidade muito elevada, quando são jovens. Nós vamos ver pessoas tendo câncer de próstata lá no final da vida, 75, 80, 90, 100 anos, e nós vamos ver a maioria das mulheres tendo câncer de mama exatamente na pós-menopausa, quando não produzem mais hormônios. De qualquer forma, nós avaliamos polimorfismos para o câncer de mama, para o câncer de próstata, para o câncer de tireoide, para o câncer coloretal, exatamente para já manusear de maneira diferenciada aquelas pessoas aonde o mapeamento de polimorfismos demonstra que essa pessoa já tem um risco maior do que o da população em geral em desenvolver uma condição neoplásica. E, finalmente, nós concluímos a 12ª área na parte de susceptibilidades, que é a avaliação do sistema imunológico. O sistema imunológico, 80% da atividade do sistema imunológico ocorre lá no intestino, e a partir do momento em que nós avaliamos a capacidade de ativar ou inativar esse sistema, avaliamos polimorfismos relacionados com a normal regulation, o upregulation ou downregulation do sistema imunológico, nós podemos traçar estratégias personalizadas para intervir em certas condições, como a disbiose intestinal, a hiperpermeabilidade intestinais, a fragilidade ou susceptibilidade a infecções, ajustamos os níveis de vitamina D, ajustamos os níveis de probióticos, enfim. É uma situação que nos permite trabalhar num outro patamar. Nós fazemos um upgrade absurdo com essa avaliação dos polimorfismos que podem estar associados a benefícios ou a desvantagens e podemos, desse modo, e como já falei, montar um programa completamente pormenorizado, individualizado e talhado para cada uma dessas pessoas. Enfim, genética é uma área fascinante, ela veio efetivamente para ficar, e a boa nova que nós podemos deixar ao final desse seminário é: não deixe para amanhã o que você pode avaliar geneticamente hoje. O polimorfismo, né? Os polimorfismos, o painel Longevidade Saudável e muitos outros painéis que são disponibilizados lá pela Full DNA podem ser feitos a qualquer idade, beneficiando quaisquer seres humanos que temos o compromisso de entendermos que nós iremos viver uma vida cada vez mais longa e essa vida tem que ser acompanhada por cada vez mais qualidade e mais saúde. Então, meus amigos, foi um prazer enorme ter estado aqui com vocês e, durante esses breves minutos, compartilhado a nossa visão de saúde, a nossa visão do tratamento da saúde, ao invés de simplesmente o tratamento da doença. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um carinhoso abraço e fiquemos todos com Deus. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.